Eclesiastes capítulo 6. Diz assim, ao mal que vi debaixo do sol, e que pesa sobre os homens, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. O que é vaidade, igreja? Vaidade significa algo que é falso, né? Que não é verdadeiro, enganoso é a palavra, é o engano. Você acha que tem muita gente que vive enganado? Tem muita gente. Nós vivemos hoje em um mundo repleto de vaidade. Esse engano que muitas vezes produzido na vida das pessoas tem o objetivo de chamar a atenção de outras pessoas, que leva a palavra de ostentação. Você deve ter ouvido já falar sobre essa palavra. Olha, fulano está ostentando. Será que aquela ostentação realmente o faz feliz? Ou é para chamar a atenção de outras pessoas? É uma tremenda vaidade, sabia? O mundo a qual nós vivemos hoje é um mundo baseado no exterior, naquilo que vê, naquilo que se apresenta, né? E muitas vezes o interior não reflete aquilo que as pessoas estão apresentando. E Salomão, uma das pessoas mais sábias que já existiu na face da terra, se não a mais abaixo de Jesus, porque a palavra diz que antes dele ou depois dele não haveria tal sabedoria. E ele chegou à conclusão a respeito da vaidade, que a vaidade é um tremendo engano, aonde muitas pessoas produzem. A Bíblia diz que riquezas, e essas riquezas também vêm de Deus, mas que outras pessoas, né, estranhos, que comem daquilo que é produzido por aquele. Olha que coisa terrível. Às vezes a pessoa trabalha a vida inteira produzindo riquezas que não pode usufruir, investindo em coisas que não podem viver. Isso é vaidade, é uma tremenda vaidade. Quer ver uma das maiores vaidades que existe? A pessoa gasta a sua saúde para construir um patrimônio, né? Ela sabe que a saúde dela está indo pro ralo, mas ela fala: não, mas eu preciso construir. Não, mas a sua saúde está deteriorando, e ela sabe disso. Aí ela chega a certo ponto que ela tem que se desfazer daquilo que produziu para cuidar da saúde que perdeu. Olha que coisa terrível. Eu gastei a minha saúde para construir, né, esse bem, e agora eu tenho que destruir o bem para cuidar da minha saúde. Aí ele começa a refletir: por que eu fiz isso? Será que valeu a pena esse esforço? É claro que não, foi em vão, foi algo enganoso.
Ele foi enganado por um tipo de pensamento momentâneo. Ele só se deu conta no final da vida. Construí, e a minha construção tive que desfazer para cuidar da minha saúde. Agora estou morrendo e percebi que os meus anos foram anos perdidos. Salomão ele chegou à conclusão não no final da vida, mas porque ele tinha passado por muitas coisas. Ele era um grande observador, mas com entendimento acima dos outros. Ele observava e rapidamente Deus lhe dava a solução de muitos problemas. Você vê que aquela situação, por exemplo, das duas mulheres que teve um dos filhos que morreu durante a madrugada, e aí houve aquela discussão, né? Não, o filho é meu, não é meu, não é meu, o seu é o que morreu, não, e assim foi diante de Salomão. As duas mulheres tinham gerado no mesmo, no mesmo dia, e um dos bebês morreram. E aí começaram a briga, né? Não, o que morreu é o seu, não, o meu é isso aí. E aí Salomão falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse bebê no meio, metade para cada um. Ou seja, a verdadeira mãe falou: não, deixa com ela, o importante é que o bebê fique vivo. E ele falou: não, então dá para essa aqui, que zelou pela vida. Ela é a mãe verdadeira. Ou seja, no mesmo instante ele resolveu um problema que poderia acabar com a vida daquela mulher. Ou seja, a história dela estava ligada àquele bebê. Ele poderia destruir se quisesse, se tivesse tomado uma decisão precipitada. Ele poderia, não, essa aqui, dá para ela, e poderia errar. Mas com sabedoria ele resolveu aquele problema, né? Então ele tinha um entendimento muito precoce da sua época. A sabedoria de Salomão era algo muito grande. Então ele deixou isso escrito para nós. Nós não precisamos viver a vida inteira para chegar no final da vida e falar: olha para a minha vida, que vida é essa que eu vivi? Tudo vaidade. Construir para não usufruir. Vivi em cima de pensamentos, sentimentos, que nem mesmo eu sei se é verdade. Tem gente que vive numa mentira tão grande, e ela só descobre no final da vida: meu Deus, olha como eu pude viver enganado a minha vida inteira. Ou seja, ela cria uma forma de vida que nem ela mesma acredita. Isso é infelicidade, igreja. Imagine você viver algo que você não acredita, e aí quando chega no final da vida: por que eu não tomei uma decisão, né? Por que eu não fiz diferente? Por que eu aceitei aquela situação? Por que eu vivi assim, procurando agradar, ostentando, uma vida que não tinha, na vaidade? E aí Salomão abre os nossos olhos. Tem pessoas que recebem condição, produzem riqueza, que não conseguem usufruir para outros estranhos. E é terrível isso, hein? É terrível. Imagine uma pessoa acamada em seu leito, na sua casa, e aí de repente ela percebe que ela está indo pelo caminho de todos os mortais, e tem um monte de gente estranha na casa dela. Estou morrendo, mas quem é aquelas pessoas ali? Eu nunca vi.
olho assim, fui lá na geladeira, abri minha geladeira, está indo para onde? Está indo lá para a cozinha. E aquela pessoa lá no fundo que eu nunca vi essa pessoa, muito estranho, gente estranha ali, que eu lutei tanto para construir essa casa, lutei tanto por isso aqui, agora eu estou morrendo, estou vendo um monte de gente estranha aqui ao meu redor, e não vou levar nada. Então ele diz aqui a respeito da produção de riqueza. Ele fala: isso é uma grave aflição. A pessoa só se dá conta no final da vida. O versículo 3 diz assim: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Misericórdia. 100 filhos, igreja. Ou seja, e a alma não se fartar do bem, porque um filho, ele vem na família, Deus ele permite a geração de um filho, para quê? Para acrescentar alegria. A pessoa não fica feliz quando nasce um filho? Comemora, olha, mais um que nasceu. Ou seja, é o motivo, o nascimento da vida, vem para acrescentar, para trazer mais alegria. Aí este gera 100 filhos, mas ele não descobriu a felicidade, ele não desfrutou de nenhum dos filhos. E aí chega um momento que ele morre, os filhos estão tudo longe, porque o filho carrega meu pai. Não, meu pai sempre foi ausente, nunca compartilhou com a gente. Olha, quando eu completar 18 anos eu vou ganhar o mundo. Não, eu vou sair daqui, eu vou para longe. E aí vai para longe, nunca mais volta, né? E aí 1, 2, até chegar a 100, daqui a pouco morre aquele que, né, teve a produção de riquezas, que um filho é uma riqueza, e morre e não tem direito nem mesmo ao quê? Uma sepultura. Aí a palavra diz que um aborto é mais feliz do que ele. A palavra está dizendo aquele que abortou, um aborto, aquele que foi abortado, pois debalde vem o aborto em trevas, vai-se e trevas e vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, não conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Está vendo? O aborto, a palavra diz que ele não viu a luz, ele não viu as possibilidades. E o que muitas vezes a pessoa não consegue administrar é exatamente isso aí, igreja. Eu poderia fazer isso, aí não faz. Aí isso traz um desgosto para a vida dela. Eu poderia ter feito isso e não fez, agora é tarde. Eu poderia viver desta maneira, não viveu. Eu poderia reagir desta maneira, não reagiu. Isso vai trazendo uma infelicidade na vida das pessoas, sabia? Eu poderia ter feito e não fiz. Isso acontece quando a pessoa chega a uma maturidade, ou uma certa idade, que ela olha para trás e ela começa a refletir sobre a história dela. Por que eu não fiz isso, né? Por que eu não brinquei com os meus filhos? Por que eu não usufruí mais da minha saúde? Por que eu construí aquilo ali? Eu construí aquilo ali não sei para quê.
olha, tantos anos de esforço, eu não usufruí nada. Por que eu não viajei mais, né? Por que tanto trabalho? Eu não me satisfiz com aquilo ali. Esse porquê que eu não fiz traz um desgosto na vida da pessoa, uma insatisfação. E até uma música assim: eu deveria ter, né? Feito mais isso, mais aquilo. Ver o sol nascer, ver o sol se pôr. Ou seja, todos nós temos oportunidade, igreja, e possibilidades. E às vezes só se dá conta quando a gente perde as oportunidades e possibilidades. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Ou seja, o aborto ele não teve essas possibilidades, assim como nós temos. E é por isso que nós temos que tomar as decisões corretas. Se eu ir por aqui, né? Eu vou viver nesse caminho, eu vou ser feliz. Se eu construir esse algo, isso vai trazer mais satisfação para a minha vida. Nós temos que fazer as coisas acontecerem, sim, mas temos que fazer as coisas acontecer para ter resultado satisfatório para a nossa vida. Ou seja, o que isso vai gerar para mim, para o meu coração, para o meu interior. Eu não quero só construir, eu quero desfrutar aquilo que eu produzi. Amém, igreja?